Olá, amigo. Olá, amiga. Hoje é domingo, né, dia 10 de novembro do ano de 2024. O nosso tema de lição de hoje é De Volta a Abraão. Abraão é o grande patriarca das Escrituras. Com base nele, nós somos hoje conhecidos como os filhos da fé, porque ele foi o pai da fé. Abraão foi só um homem, um simples homem, que teve momentos de alegria, de tristeza, que também errou muitas vezes, mas que, apesar de tudo, buscava estar com Deus. Ele foi chamado amigo de Deus e pai da fé. Abraão era uma figura muito importante nos evangelhos, também em todo o Antigo Testamento, porque ele aponta a raiz de quem é o povo hebreu. E nós, através da fé, somos filhos desse homem, filhos da fé, filhos de Abraão. Convido você a ler comigo a palavra de Deus em João no capítulo 8. Vamos abrir nossa palavra de Deus, em João no capítulo 8. E estudar um pouquinho sobre a mensagem de Deus para a gente nesse novo dia, essa nova semana que começa hoje, no domingo. João no capítulo 8 nos conta a história de Jesus defendendo a sua missão e a sua autoridade diante das autoridades judaicas. Vejam, nesse capítulo, Jesus ele bate de frente com os fariseus. Ele está lá no templo, ele está ali pregando a palavra de Deus e começa a corrigi-los, corrigir as falhas, os erros que eles haviam pregado, e agora anuncia quem ele é. Ele anuncia a sua pessoa. E no capítulo 8 ali de João, Jesus ele nos mostra que ele é divino e que ele é antes mesmo de Abraão. Ali nos diz, em capítulo 8, verso 56. Vamos lá. Pegue sua Bíblia e leia comigo. Capítulo 8 de João, no verso 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Verso 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Tipo, eles começam a ver ali e tirar um sarro de Jesus, né? Tipo, não faz sentido Jesus dizer que viu Abraão. Como assim? Abraão tinha vivido há mais de 1.600, 2.000 anos atrás, antes ali de Jesus? Como assim? Como ele tinha visto Jesus? Na verdade, 1.700 anos mais ou menos antes de Jesus ter nascido, como é que ele viu Jesus? Então eles jogam ali, você não é nem idoso. Como é que você pode dizer que viu a Abraão, né? Aí Jesus, ele completa. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma declaração muito poderosa de Jesus. Abraão, como o pai da fé e o pai da nação hebraica, judaica, ele era tudo para eles. Era o grande exemplo de homem, de dignidade, de fé, de alguém que realmente teve um companheirismo com Deus. Com base nele, eles acreditavam que eles eram o povo da promessa. Lembram-se que Deus se apresentou a Abraão, o chamou para seguir o caminho ali, já idoso. Ele escolhe estar com Deus, peregrina até a região de Canaã, ele sai de Ur dos Caldeus, vai até Canaã, peregrina em toda aquela terra, ele vai migrando para um lado, vai para o outro, seguindo a orientação de Deus, mesmo sem saber para onde ia, porque Deus não disse para onde, apenas disse, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão vai para o Egito, comete alguns erros, ele volta para Canaã, ele compra muitos terrenos e começa a estabelecer ali a sua moradia, embora fosse um peregrino, um viajante na terra, ele não tinha um lugar fixo. Então Abraão, ele morre sendo o pai da fé, alguém que escolheu estar ao lado de Deus. Mas por que Abraão é considerado o pai da fé? Por que ele é esse grande exemplo de alguém que viveu ao lado de Deus, que escolheu estar com Deus? Simplesmente porque ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para Canaã? Bom, isso também, né? Afinal de contas, ele acreditou na palavra de Deus. Ele botou fé no que Deus disse. Mas a grande prova de fé, o que fez com que Abraão fosse diferenciado, tivesse uma fé realmente absoluta, foi quando ele foi tentado a obedecer a Deus ou a seguir os seus próprios sentimentos, assim como nós somos todos os dias. Será que eu vou fazer o que Deus quer, o que Deus me pede, ou eu vou fazer aquilo que eu quero, que às vezes é até muito mais fácil? Abraão, quando era já idoso, estava com seu filho com cerca de 12 anos, Deus chega para ele, aquela voz inconfundível que ele sabia que era Deus, e diz para ele, olha, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho, Isaque, o seu filho, o seu único filho. Exatamente, Deus tocou na ferida. Abraão tinha tido Ismael, mas por ordem de Deus, Ismael foi para fora, foi mandado embora junto com sua mãe Agar. E agora Abraão só tinha um filho, Isaque, o filho da promessa. E Deus disse, olha, pega o teu filho, o teu único filho, aquilo que é mais importante para você, e eu quero que você dedique aquilo que é mais importante na sua vida para mim.
eu quero que você vá até certo local e sacrifique o seu filho em um holocausto a mim. Essa foi uma prova de fé tremenda. Se você ler o Espírito de Profecia, em Patriarcas e Profetas, você vê como Abraão ele sentiu no coração o temor. Ele não sabia o que fazer naquele primeiro momento. Ele sabia que tinha que obedecer a Deus, mas essa seria realmente a melhor opção? Será que ele teria que abrir mão daquilo que era mais precioso aos seus olhos? O seu filho, o seu amado filho, o seu único filho? Abraão obedeceu a Deus. Ele deu o passo de fé verdadeira, um salto de fé verdadeiro, que não é uma fé sem provas, uma fé cega, uma fé absurda, não é simplesmente um fanatismo. Ele acreditava em Deus. Ele viveu a vida inteira dele buscando a Deus. E buscando a Deus, ele sabia que obedecer era o melhor, mesmo que ele tivesse que sacrificar aquilo que era mais importante para ele. Abraão foi então até o Monte Moriá, levou o seu filho, o seu único filho, colocou-o sobre o altar, levantou o cutelo, e quando ia abaixar a mão para matar o seu filho, acreditando que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos, se fosse assim, porque Deus disse que de seu filho seria a nação prometida, o povo da promessa. Abraão acreditou em cada uma das palavras de Deus e obedeceu. E quando ele fez isso, o anjo do Senhor o segurou, o impediu. E foi dado a ele, então, uma outra substituição, né? Um cordeiro para substituir o seu filho. E ele então oferece aquele cordeiro, substitui o seu filho e volta para casa como o pai da fé. É isso que Jesus está falando aqui no capítulo 8. Antes que esse homem tão maravilhoso existisse, Jesus já estava lá. Foi Jesus que segurou a mão de Abraão. Foi Jesus que disse a Abraão, olha, chega Abraão, basta, eu acredito em você. Foi Jesus que movimentou as peças nesse grande jogo de conflito cósmico para provar para Abraão que ele era o mais importante. Para provar para mim e para você que nós temos que sim, que sacrificar muitas vezes o mais importante. Porque, na verdade, o mais importante está nas mãos de Deus. Abraão ele deu um testemunho para a gente. Um testemunho da fé verdadeira. Não uma fé cega, mas uma fé construída em relacionamento, em confiança, em estar diariamente com Deus, em buscar a Deus e ouvir a sua voz. Jesus se apresentou diante dos fariseus naquele momento, nessa história. E disse então, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Abraão viu o meu dia, ele se alegrou. Que dia era esse? Era o sacrifício de Cristo. O sacrifício substitutivo, né, de Jesus por nós, a salvação, a promessa de que através da sua descendência viria o Messias. E Abraão ficou feliz demais, sabendo que o seu grande amigo, Deus, cumpriria as promessas. Então Jesus se declara nesse momento como Messias. É verdade, quando Jesus diz eu sou, ele remete ao que Deus, ele mesmo se apresenta lá na sarça ardente junto a Moisés e diz eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu estou, que é a tradução correta do texto, né? Eu estou eternamente. Ele está no passado, presente e futuro. Deus é atemporal. E os fariseus, eles reconheceram essa ação de Jesus, eles entenderam o que Jesus estava dizendo. E a reação deles foi a seguinte, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, como se ele estivesse dizendo algo absurdo, uma grande blasfêmia. E Jesus os compara nesse diálogo com filhos do diabo. Não, Deus os acusa, Jesus os acusa de estarem servindo o diabo, que era o pai deles, que era mentiroso, que era homicida desde o princípio. Querido amigo, querida amiga, neste começo de semana, convido você a estar com Jesus, a buscar Jesus e ser um filho da luz, ser um filho dele, ter fé no Senhor e acreditar nas suas promessas, porque Deus sabe o que faz e o que nos pede, mesmo que a gente às vezes não entenda. Peço a você que dê o verdadeiro passo de fé, que dê o salto de fé baseado no seu relacionamento com Deus. Viva com Ele todos os dias. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos, porque o Senhor é nosso grande Deus. Antes de tudo, o Senhor era, e o Senhor é para sempre o nosso grande e amado Deus Salvador, Jesus. Obrigado por tuas bênçãos, obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Pedimos que esteja conosco nessa semana, nos abençoa, nos guardando e nos protegendo. Nos ajuda a ter a fé verdadeira, a fé que vem pela palavra de Deus através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, meus irmãos na fé, lembre-se sempre que neste mundo, nesta vida, é só você e Deus. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.